e nem sempre temos esta atitude salutar, necessária, de nos abrirmos às objeções. Então, reitero o que eu disse aqui, aquele método dialógico que começa a ganhar corpo em Sócrates, se desenvolve em Platão, tem em Tomás de Aquino uma espécie de cume, porque algumas das suas obras, como um trecho desta aqui, que é um livro monumental, chamado Monumental no sentido de sua extensão e de sua profundidade, de veritate, sobre a verdade. Em algumas questões, ele enumera 20 objeções, ou seja, é como se nem o objetor tivesse pensado naquilo, ele está fazendo um favor para o objetor. Então, só quis assentar isso, porque eu acho importante a gente ter sempre isso no horizonte. E aqui estamos abertos às objeções. Eu vou reiterar, por favor, não só façam perguntas, mas é importante que se façam objeções toda vez que algo estiver nas brumas da obscuridade, né? Então, vamos retomar aqui, antes de dar um passo e falar sobre causalidade, que é um conceito nevrálgico para a metafísica, e eu elegi aqui não só o próprio conceito segundo Aristóteles e Tomás de Aquino, como também alguns dos seus críticos. Um em especial, que foi David Hume. Mas antes de chegar ao conceito de causalidade, vamos retomar o que já foi dito aqui a respeito de metafísica, né? Vocês estão lembrados que a metafísica, aquela que Aristóteles chama de filosofia primeira, é a filosofia do ente enquanto ente. Eu disse aqui no primeiro encontro, e eu vou sempre repetir, porque isso nos ajuda a gravar na memória, né? Que para os escolásticos há 3 graus de abstração. O primeiro seria o da física, que aborda isto que é o ente na perspectiva do movimento, ou seja, do trânsito de uma possibilidade real a uma atualidade, trânsito da potência ao ato. O segundo grau de abstração seria o das matemáticas, para esses filósofos escolásticos, ciência que aborda o ente na perspectiva das relações, né? Qualquer número é tal numa determinada relação, numa equação, numa determinada relação. Não existe um 2 absoluto. Se chegamos ao 2 numa determinada equação, isto, na verdade, está inserido no contexto da relação, que a propósito é uma categoria aristotélica. E, por fim, a metafísica seria aquele grau mais abstrato de todos, que aborda o ente enquanto ente, desprovido de todos os modos e de todas as modalizações. É esse que aqui Heidegger se refere também quando faz aquela pergunta fundamental para ele, né, no livro sobre o que é metafísica, de por que há o ente e não o nada, né? Então, a metafísica trata desse ente desmodalizado, né? E, retomando aqui sinteticamente, qual seria a primeira abordagem sobre o ente? Eu estou repetindo não só porque eu acho propedêutico, propedêutica a repetição, como porque algumas pessoas me pediram, né? Então, o ente, primeiro uma abordagem gramatical, né? O que é a palavra, né? Ens, em latim, é o particípio presente do verbo ser, né? Ou seja, o ente é aquilo que está sendo agora, que está no exercício do ato de ser, né? Toma parte nesta ordem de coisas que são. Isso é ente. Tudo que há é ente, né? Pode ser desta ou daquela forma, né? Mas o que há é ente, né? Então foi a primeira abordagem a ser resolvida. A segunda, me lembro de ter dito aqui que era na perspectiva ontológica. Ontos, sei que a senhora ali me perguntou, não? Ontos não seria o ser, né? E eu respondi, a expressão que ficou consagrada pela filosofia foi ontos, o ente real. Ontologia, o estudo dos entes reais. E na perspectiva ontológica, diz Tomás de Aquino que o ente é aquilo que tem ser, ou seja, não é o próprio ser. Ele toma uma parte específica, limitada, nesta ordem de coisas que são. Ad esse, em latim, tem ser. Essa foi a segunda perspectiva. A terceira, gnosiológica, ou seja, referente à teoria do conhecimento, na qual Santo Tomás faz a seguinte observação: o ente, este que tem ser, é o primo cognitor, ou seja, o primeiro conhecido pela inteligência humana. A primeira notícia que nós temos do ser
nos advém doente, que é algo que está posto à nossa frente, ainda não sabemos muito bem de que forma seja, mas é o primeiro contato que nos chega a partir da essência das coisas materiais. Ou seja, não temos, eu fiz questão de citar o Edmund Husserl aqui como um dos exemplos de filosofias contrárias a Santo Tomás de Aquino. Essa dialética vai ser muito interessante. Nós não temos, eu mostrei aqui que não há evidência de que nós tenhamos, como diz Husserl, um conhecimento direto da essência das coisas, sem que se passe, sem que aqueles dados passem pelos sentidos, sem que o intelecto abstraia o conceito das propriedades materiais de uma coisa. Então, é uma perspectiva realista, ou seja, não estamos partindo aqui de uma ideia, de uma suposição, de uma proposição que nos venha de algo como, eu também dei exemplo aqui, que foi o método de Descartes, que é o da dúvida. Eu mostrei aqui que o método de Descartes nos diz que a dúvida deve ser universal. Ora, se a dúvida é universal, ela deveria estender-se ao cogito, ao penso. Ele não duvida de que pensa. Então, ou há a dúvida universalíssima, ou não há o cogito de Descartes. Ou há o cogito e a dúvida não é universal. Ou seja, uma filosofia que parte de uma ideia. De uma ideia que coloca todo o ser, toda a realidade dentro do eu, como que emparedada pelo sujeito, que conheceria as coisas, não abstraindo de suas fididades materiais, mas projetando o seu eu na realidade. Então, para Santo Tomás de Aquino, conhecimento, ele é por abstração dessas qualidades materiais. E é o conhecimento que vem do ente. E, por fim, o ente na perspectiva da metafísica, que é aquilo que está na posse do seu ato de ser. E eu disse aqui, me lembro de haver dito, que vamos falar do ato de ser mais adiante, quando mostrarmos que esta é a grande novidade da metafísica de Santo Tomás de Aquino.